Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aqui à nossa aula, hoje nós iremos iniciar o capítulo 2, onde nós vamos falar do campo. Gente, essas duas próximas aulas é muito legal dentro de sala de aula, porque a gente fala das características do campo e da cidade. Então, eu sempre faço com vocês em sala de aula uma brincadeira de fechar os olhos, de colocar alguns barulhos do campo, alguns barulhos da cidade, para que vocês possam perceber essa diferença até mesmo somente através da audição. Porque falando simplesmente das características do campo, fica até um pouco sem graça, né? Sabemos que nós temos mais construções na cidade, a característica de paisagens naturais são mais fiéis a paisagens do campo, a característica rural, né? A característica de agricultura, algumas de agroindústria, né? Então, essas características mais voltado a paisagens naturais, né? A criação de gado, animais, frutíferas, né? Até mesmo sentir aquele ar mais puro, pouco barulho de animais. Então, tudo isso a gente trabalha em sala de aula através da percepção de cheiro, que eu levo algumas coisas que traz para você essa percepção, e da audição. Então, é uma aula muito bacana, que se Deus quiser a gente voltando, eu prometo fazer com vocês em sala de aula. Então, nessa primeira parte, nós temos essa característica física do campo, né? A paisagem, as atividades econômicas, as poucas construções nessa parte do território, chamado de campo, na área rural. E falando das atividades nessa área, nessa extensão rural, nós temos aí a interdependência do campo e da cidade. O que é interdependência, Dan? Vamos tentar lembrar, ouvir a palavra e lembrar. Dependência, depender de algo. Interdependência é estar conectado ali duas coisas, o campo e a cidade. Essa interdependência, vamos lá, vamos imaginar a dependência que nós aqui da cidade temos com o campo. O leite, vamos aí, pensem aí mais tipos de interdependência, porque o leite vem do campo, né? Até chegar na cidade, nós dependemos do trabalho, né? Do campo para obtermos alguns produtos como o leite, o queijo, a manteiga, né? Nós temos essa interdependência entre campo e cidade. Qual vai ser a interdependência do contrário, tia Dan? Da cidade para o campo? Vamos lá. Como que nós trabalhamos no campo? Com máquinas, né? Com tratores. Então, nós fornecemos para o campo alguns maquinários para facilitar nessa produção. Então, a interdependência é isso aí, é quando um depende do outro na sua produção, para produzir para a gente os nossos produtos finais, até chegar na nossa mesa, na nossa casa. Isso é interdependência. E outra palavrinha para vocês, nós temos aí a agroindústria, que eu cheguei a citar para vocês. Nós temos na televisão, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Né? Já ouviram falar? Então, a agroindústria, né, quando você utiliza daquele produto, né, da sua produção agrícola e a transforma em um produto industrializado. Exemplo, o molho de tomate, né? Professor, eu quero um molho bolonhesa. Então, você tem aí a agro com tomate, né? A industrialização daquele produto
que é realizada através da indústria, a transformação daquele produto, virando um produto industrializado, a agroindústria. Ele depende da matéria-prima para produzir outro produto final, passando aí pelo processo de industrialização, né? Não é simplesmente a matéria-prima que a gente compra, por exemplo, na feira, só o tomate, né? Isso aí é a agricultura. A agroindústria, o tomate passou pelo processo de industrialização para virar o ketchup. Então, na página 15 do livro de vocês, nós temos a leitura desse conteúdo, onde vai falar para você aí sobre a interdependência, tá? E a agroindústria. Vai te dar outros exemplos, é claro, né? Eu te dei um exemplo, mas lá no livro de vocês vai ter outros exemplos, falando do agrotóxicos, das máquinas, dos fertilizantes, né? Que é a cidade que leva para o campo, e alguns outros produtos do campo que é enviado para a cidade, sobre a interdependência, e vai ter a leitura aí também da agroindústria. Falando especificamente da agricultura, na agricultura nós vamos ter a agricultura intensiva e extensiva. Ok? Você vai ter essa leitura no livro de vocês, na página 16 a 17, falando sobre os tipos de agricultura, agricultura intensiva e agricultura extensiva. Vamos lá falar um pouquinho da característica de cada um. A agricultura extensiva é uma agricultura mais familiar. Ele não utiliza de muitos maquinários, de muito investimento, a produção não é em grande escala. Um exemplo dessa agricultura extensiva, dessa agricultura familiar. Por que familiar? Porque utiliza de mão de obra principalmente familiar, dos filhos, dos netos, da esposa, da cunhada, do cunhado, né? Ele utiliza a mão de obra familiar para trabalhar na produção agrícola da sua terra. Quando vocês estiverem lá no ano ou no ensino médio, vocês irão estudar sobre o Japão, né? Ou sobre alguns países asiáticos. E vocês vão ver que grande parte da história deles faz parte da agricultura familiar, né? Eles tiveram filhos porque que houve um grande boom populacional nesses países. Porque eles utilizavam a mão de obra familiar, então eles tinham filhos para trabalhar na agricultura, né? Para ter a mão de obra familiar. Então, a agricultura extensiva, a grande mão de obra desse tipo agrícola é a agricultura familiar, tá? É uma agricultura chamada de agricultura de subsistência, que utiliza a mão de obra familiar. Existir, subsistência. Vou te dar um exemplo de agricultura familiar de subsistência. É o feirante. O feirante, por exemplo, ele não utiliza, né, de grandes técnicas, a maioria, tá, gente? Grandes técnicas agrícolas. Ele não tem empregado, ele utiliza de mão de obra familiar e ele tem pequenas vendas. A sua intenção são pequenas vendas, ok? Porque é diferente da agricultura intensiva, intenso. A agricultura intensiva, ela tem o objetivo, né, da venda do comércio externo. Então, ela tem grande produção. O objetivo dela é produzir em larga escala, em grande quantidade. Então, para que ela consiga essa grande quantidade e que ela possa minimizar o seu tempo de produção, ela investe, né,
em maquinário, em tecnologia, em fertilizantes mais caros, com menos impacto. Ela investe em mão de obra, né? Então, a intensiva, ela tem a intenção da venda em grande escala, em grande quantidade e principalmente para exportação. Essa é a grande diferença da agricultura extensiva e da agricultura intensiva. E uma palavrinha nova para vocês hoje é plantation. Vocês conhecem o plantation como monocultura, tá? Plantation é a produção de um único produto, ok? A agricultura intensiva costuma ser muito de plantation, porque eles focam em um determinado produto para exportação. Plantation, vão plantar trigo, precisa de grande quantidade de trigo. Então, plantation, se eu não me engano, tá página 16 e 17, porque na 15 eu já falei que tem um pouco do histórico, né? Na página 16 e 17 fala sobre os tipos de agricultura e deve estar citando para você aí o plantation, a produção da monocultura, de um único produto, tá bom? Então, hoje nós falamos aí sobre tipos agrícolas, agricultura extensiva e intensiva, ok? Plantation, que é a monocultura, a produção de um único produto, eles focam na produção de um único produto. Falamos sobre a agroindústria, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, ou seja, a junção do trabalho agrícola com a transformação desse produto, industrializando ele. Eu dei como exemplo aí o tomate virando ketchup, tá? E começamos a falar aí da importância do campo e das suas características, tá? Características do campo, principalmente paisagens naturais, ok? Hoje nós vamos ficando por aqui, que a aula é mais para falar da agricultura, né? E os tipos agrícolas. Lembrando que nós temos grande característica no território brasileiro de agricultura de subsistência, ok? Então, gente, beijos. Espero ter ajudado vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.